A Dança da Morte. Stephen King. Capítulo 24. Lloyd Harris, que tinha sido rotulado de um imperdoável assassino com cara de bebê pelos jornais de Fênix, foi conduzido por 2 guardas pelo corredor da ala de segurança máxima da cadeia municipal. Um dos guardas tinha um nariz gotejante e ambos pareciam rabugentos. Os outros ocupantes da ala estavam dando a Lloyd uma recepção digna de tapete vermelho. Ele já era uma celebridade ali. Aí, Henry, vamos lá, cara. Diz ao promotor que não vou deixar você machucar ele se me soltar. Aguenta firme, Henry. Valeu, irmão. Valeu, valeu, valeu. Filhos da puta tagarelas. Resmungou o guarda com o nariz escorrendo e depois espirrou. Lloyd sorria de felicidade. Estava deslumbrado com sua fama recente. Claro que aqui não seria igual a Bronzeville. Até a comida era melhor. Você ganhava respeito quando se tornava um sucesso de peso. Ele imaginou que Tom Cruise deveria sentir algo parecido numa premiere internacional. No final do corredor, atravessaram uma entrada em um portão eletrificado de grade dupla. Ele foi novamente revistado. O guarda resfriado resfolegando pesadamente pela boca como se tivesse acabado de subir um lance de escadas. Depois os guardas o conduziram através de um detector de metais, provavelmente para se certificarem de que ele não tinha algo enfiado no ânus, como fizera aquele tal de Papillon no cinema. Tudo bem, disse o guarda com o nariz escorrendo. E o outro guarda, este numa cabine de vidro à prova de bala, acenou para que entrassem. Desceram outro corredor pintado de verde industrial. Era muito tranquilo aqui. Os únicos sons provinham dos passos crepitantes dos guardas. Lloyd estava usando chinelos de papel e do ofegá asmático à direita de Lloyd. No final do corredor, outro guarda esperava diante de uma porta fechada. A porta tinha uma pequena janela, pouco mais que um visor, com fiação elétrica embutida no vidro. Por que as prisões sempre fedem tanto? Perguntou Lloyd, só para puxar a conversa. Quero dizer, até mesmo nos lugares onde não tem ninguém trancafiado, o fedor é terrível. Será que vocês, caras, fazem suas necessidades pelos cantos? Ele riu ao pensar na situação, que era realmente muito cômica. Cale-se, assassino, disse o guarda resfriado. Você não parece muito bem, replicou Lloyd. Devia ir para casa descansar. Cale-se, disse o outro. Lloyd calou-se. É nisso que dá quando você tenta conversar com esses caras. Por experiência própria, já sabia que a classe dos carcereiros não tinha classe. Olá, saco de merda, disse o guarda da porta. Como está, seu escroto? Respondeu Lloyd espertamente. Não havia nada como uma pequena troca de gentilezas para levantar o astral. 2 dias naquela espelunca e já podia sentir o velho estupor da agitação caindo sobre ele. Você vai perder um dente por isso, disse o guarda da porta. Exatamente um, pode crer. Um dente. Ei, escuta aqui, você não pode... Claro que posso. Há uns caras aí no pedaço que matariam suas velhas e queridas mães por 2 maços de Chesterfields, seu saco de merda. Você se importaria em tentar por 2 dentes? Lloyd ficou em silêncio. Está certo, então, disse o guarda da porta. Um dente só. Pode levá-los, rapazes. Sorrindo de leve, o guarda resfriado abriu a porta e o outro conduziu Lloyd para dentro, onde seu advogado, designado pela corte, estava sentado a uma mesa de metal, examinando papéis da sua pasta. Aqui está seu homem, doutor. O advogado ergueu a vista. Lloyd achou que ele mal tinha idade para fazer a barba. Mas que diabo! A cavalo dado não se olha os dentes. Eles tinham acabado com ele de qualquer jeito.
E Lloyd imaginava que fosse pegar no mínimo 20 anos. Quando você ia em cana, tudo o que tinha a fazer era fechar os olhos e cerrar os dentes. Muito obrigado por... Aquele cara, disse Lloyd, apontando para o guarda da porta. Ele me chamou de saco de merda. E quando lhe deu o troco, ele disse que mandaria alguém quebrar um dos meus dentes. Isso não é violência policial? O advogado passou a mão no rosto. Isso é verdade? Perguntou ao guarda da porta. O guarda revirou os olhos num gesto burlesco de meu Deus, como pode acreditar nisto? Esses caras, doutor, eles deviam escrever novelas para a TV. Eu disse oi, ele respondeu oi, e foi tudo. Isso é uma puta mentira, disse Lloyd dramaticamente. Guardo minhas opiniões para mim mesmo, disse o guarda e lançou a Lloyd um olhar pétreo. Não tenho dúvidas disso, disse o advogado. Mas acho que vou contar os dentes do Sr. Henry antes de sair. Uma leve e furiosa decepção percorreu o rosto do guarda, que trocou um olhar com os dois que tinham trazido Lloyd. Este sorriu. Talvez o garoto fosse bom. Seus dois últimos defensores públicos tinham sido velhos gagás. Um deles comparecera ao tribunal arrastando uma bolsa de colostomia. Pode-se imaginar uma coisa dessas? A porra de uma bolsa de colostomia? Os velhos gagás cagavam e andavam para você. Pleitear e cair fora, esse era o lema deles. Vamos nos livrar dele e voltar a trocar piadas sujas com o juiz. Mas talvez esse garoto pudesse lhe conseguir um 10 redondo. Assalto à mão armada. Talvez mesmo um tempo de pena cumprido. Afinal, a única pessoa que ele havia realmente pokerizado fora a mulher do dono do Continental Branco, e talvez pudesse até jogar a culpa no velho poker. Ele não se importaria. Poker já estava morto e enterrado. O sorriso de Lloyd se alargou um pouco. Você tinha de olhar para o lado bom da vida. O macete era este. A vida era curta demais para se fazer qualquer outra coisa. Ele percebeu que o guarda os deixara a sós e que o advogado, seu nome era Andy Devins, Lloyd se lembrou, o estava olhando de um modo estranho. Era como se ele estivesse olhando para uma cascavel cortada ao meio, mas cuja picada mortal provavelmente ainda estava ativa. Você está atolado até o fundo na merda, Frajola! Exclamou Devins de repente. Lloyd pulou. O quê? Que diabo quer dizer com essa de que estou atolado na merda? Aliás, achei que lidou muito bem com aquele gordão. Ele parecia doido o bastante para mastigar pregos e cuspi-los fora. Ouça-me, Frajola, e ouça com muita atenção. Meu nome não é... Você não faz a menor ideia de como é grande a roubada em que se meteu, Frajola. O olhar de Devins nunca vacilava. Sua voz era suave e intensa. Tinha o cabelo louro cortado à escovinha, pouco mais que uma penugem. Seu couro cabeludo brilhava rosadamente. Havia uma aliança de ouro maciço no dedo anular de sua mão esquerda e um anel ornamentado de fraternidade no anular da direita. Ele bateu com os dois e produziu um pequeno estalido engraçado que causou arrepios em Lloyd. Você vai a julgamento dentro de apenas 9 dias, Frajola, por causa de uma decisão da Corte Suprema promulgada há 4 anos. Que decisão? Lloyd estava mais inquieto do que nunca. O caso Markham versus Carolina do Sul, declarou Devins, e tem a ver com as condições sob as quais estados isolados podem melhor administrar a justiça rápida em casos onde a pena de morte é solicitada. Pena de morte? Gritou Lloyd, tomado de horror. Está querendo dizer cadeira elétrica? Ei, cara, eu nunca matei ninguém, juro por Deus. Aos olhos da lei, isso não importa, disse Davis. Se você estava lá, foi você quem fez. O que quer dizer com não importa? Quase gritou Lloyd. Importa sim, importa pra cacete.
Eu não apaguei aquela gente, foi Poker. Ele era louco, ele era. Cala a boca, Frajola, disse Devins naquela voz suave e intensa, e Lloyd se calou. Em seu medo súbito, havia esquecido a recepção calorosa na chegada à prisão e até mesmo a possibilidade perturbadora de perder um dente. De repente, teve uma visão de Piu-Piu pregando uma peça no gato Frajola. Só que na sua mente, Piu-Piu não estava golpeando aquele velho gato tolo na cabeça com um porrete ou instalando uma ratoeira diante de sua pata teteante. O que Lloyd viu foi Frajola preso à cadeira elétrica com correias, enquanto o passarinho se empoleirava num tamborete para ligar um grande comutador. Este não era um quadro particularmente divertido. Talvez Devins tenha percebido um pouco disso na expressão dele, porque parecia moderadamente satisfeito pela primeira vez. Ele cruzou as mãos sobre a pilha de papéis extraída de sua pasta. Não existe figura do mero cúmplice quando se trata de assassinato em primeiro grau cometido durante um assalto à mão armada, disse ele. O Estado tem 3 testemunhas que irão jurar que você e Andrew Freeman estavam juntos. Isso frita por completo sua bunda magra. Está entendendo? Ótimo. Voltando agora ao caso Markham versus Carolina do Sul. Vou lhe contar resumidamente como o regulamento nesse caso apoia sua situação. Mas primeiro devo relembrar uma história que você sem dúvida aprendeu durante uma das suas passagens pela 8ª série. A Constituição dos Estados Unidos especificamente proíbe punição cruel e incomum. Como a porra da cadeira elétrica. Claro, porra. Disse Lloyd cheio de razões. Devins estava sacudindo a cabeça. É aqui que a lei não foi clara, disse ele. E há 4 anos os tribunais vêm quebrando a cabeça tentando dar sentido a ela. Será que a punição cruel e incomum engloba coisas como a cadeira elétrica ou a câmara de gás? Ou inclui a espera entre condenação e execução? As apelações, os adiamentos, os meses e anos que certos prisioneiros, Edgar Smith, Carol Chessman e Ted Bundy são provavelmente os mais famosos, foram forçados a passar em vários corredores da morte? A Corte Suprema permitiu que as execuções recomeçassem no final dos anos 1970, mas os corredores da morte continuaram lotados, e essa enfadonha questão sobre a pena cruel e incomum permaneceu. Certo. No caso Markham versus Carolina do Sul, houve um homem condenado à cadeira elétrica por estupro e assassinato de 3 estudantes. A premeditação foi comprovada por um diário mantido por este sujeito, John Markham. O júri o sentenciou à morte. Boa merda, sussurrou Lloyd. Devins assentiu e deu a Lloyd um sorriso levemente amargo. O caso percorreu todas as instâncias até a Corte Suprema, que reconfirmou que a pena capital não era cruel e incomum sob certas circunstâncias. A Corte sugeriu que, quanto mais cedo, melhor, a partir de um ponto de vista legal. Está começando a entender, Frajola? Está começando a ver? Lloyd não estava. Sabe por que você vai ser julgado no Arizona em vez de no Novo México ou Nevada? Lloyd sacudiu a cabeça. Porque o Arizona é um dos 4 estados que possui um tribunal itinerante para crimes capitais que se reúne apenas onde a pena de morte foi pedida e obtida. Não estou entendendo. Você vai a julgamento dentro de 4 dias, explicou Devins. O estado tem um caso tão forte que pode se permitir alistar os primeiros 12 homens e mulheres que convocar. Irei empurrando com a barriga o máximo que puder, mas teremos o júri no primeiro dia. O estado apresentará seu caso no segundo dia. Tentarei levar 3 dias e estender minha exposição de abertura e encerramento até que o juiz me mande parar, mas 3 dias é realmente o máximo. Teremos sorte se conseguirmos isso. O júri vai se retirar e considerá-lo culpado em cerca de 3 minutos, a não ser que a porra de um milagre aconteça. Daqui a 9 dias você será condenado à morte, e 1 semana depois está mortinho.
O povo do Arizona vai adorar, bem como a Corte Suprema. Porque quanto mais rápido, mais feliz todo mundo fica. Talvez eu possa esticar a semana, mas só um pouco. Jesus Cristo! Mas isso não é justo! Gritou Lloyd. Este é um mundo cruel, Lloyd, disse Devins. Especialmente para cães raivosos assassinos, que é como você está sendo chamado pelos jornais e comentaristas de TV. Você é um verdadeiro maioral no mundo. Você ganhou o maior cartaz. Até mesmo jogou a epidemia de gripe para a página 2. Eu nunca poquerizei ninguém, disse Lloyd amuado. Foi Poker que fez tudo. Ele até inventou essa palavra. Isso não importa, replicou Devins. É o que eu estou tentando enfiar na sua cabeça dura, Frajola. O juiz vai deixar ao gabinete do governador a possibilidade para uma suspensão, e apenas uma. Vou apelar da decisão e, sob as novas diretrizes, ela tem de estar nas mãos do Tribunal Itinerante para Crimes Capitais dentro de 7 dias. Senão você sai de cena imediatamente. Se não acatarem a apelação, tenho mais 7 dias para peticionar a Corte Suprema dos Estados Unidos. No seu caso, vou redigir meu sumário de apelação o mais tarde possível. O tribunal itinerante provavelmente concordará em nos ouvir. O sistema ainda é novo e eles querem se livrar de crítica tanto quanto possível. Eles talvez até ouvissem a apelação de Jack o Estripador. Quanto tempo antes que me peguem? Resmungou Lloyd. Ah, eles cuidarão disso em ritmo alucinante, respondeu Devins, e seu sorriso tornou-se levemente lupino. Como vê, o tribunal itinerante é formado por 5 juízes aposentados do Arizona. Eles não fazem mais nada senão pescar, jogar pôquer, beber bourbon batizado ou esperar que algum babaca de merda como você apareça no tribunal deles, que na verdade não passa de uma rede de computadores ligada à Assembleia Estadual, ao gabinete do governador e uns com os outros. Eles têm telefones ligados a essa rede em seus carros, bangalôs e até mesmo nos seus barcos, bem como em suas casas. A idade média deles é de 72. Lloyd se encolheu. O que significa que alguns são velhos o bastante para terem participado das linhas de circuito em tempos distantes, se não como juízes, pelo menos quando já eram advogados ou estudantes de direito. Todos eles acreditam no Código do Oeste. Julgamento rápido e depois a forca. Era o costume aqui até 1950 ou mais. Quando se tratava de diversos assassinatos, era o único método. Deus Todo-Poderoso, o que vai ter de fazer para encarar isso? Você precisa conhecer nossos adversários, disse Devins. Eles apenas querem ter certeza de que você não sofra punição cruel ou incomum, Lloyd. Você deveria agradecer a eles. Agradecer? Eu gostaria de poquerizá-los? Perguntou Devins. Não, claro que não, disse Lloyd sem muita convicção. Nossa petição para o novo julgamento será rejeitada e todas as minhas objeções serão rapidamente rechaçadas. Se tivermos sorte, o tribunal me convidará a apresentar testemunhas. Se me derem a oportunidade, convocarei todos os que depuseram no julgamento original, mas qualquer um em que possa pensar. A essa altura, convocaria até seus amigos do colégio como testemunhas de caráter, se pudesse encontrá-los. Larguei a escola na 5ª série, disse Lloyd desoladamente. Depois que o tribunal itinerante nos rejeitar, farei uma petição à Corte Suprema. Espero ser rejeitado no mesmo dia. Devins parou e acendeu um cigarro. E depois? Perguntou Lloyd. Depois? Replicou Devins, olhando um tanto surpreso e exasperado para a contínua estupidez de Lloyd. Ora, depois você vai para o corredor da morte na prisão estadual e desfrutar toda aquela boa comida até chegar a hora de ser eletrocutado. Não vai demorar muito. Eles não fariam realmente isso, disse Lloyd. Você está apenas tentando me assustar.
Lloyd, os 4 estados que têm um tribunal itinerante para crimes capitais fazem isso o tempo todo. Até aqui, 40 homens e mulheres foram executados sob as diretrizes do caso Markham. Isso custa aos contribuintes um pequeno imposto extra pelo tribunal adicional, mas nem tanto assim, já que eles trabalham sobre uma pequena percentagem dos casos de assassinato de primeiro grau. Eles gostam disso. Lloyd parecia prestes a vomitar. Seja como for, continuou Devins, um promotor só pode processar um réu sob as diretrizes da lei Markham se ele parece inteiramente culpado. Não basta a raposa ter penas de galinha grudadas no focinho. É preciso pegá-la no galinheiro. Lloyd, que tinha sido saudado pelos presos não fazia nem 15 minutos, via-se agora contemplando apenas mais 2 ou 3 reles semanas e no buraco negro. Está assustado, Frajola? Perguntou Devins de uma maneira quase amável. Claro que estou assustado. Pelo que você diz, já sou um homem morto. Não quero você morto, disse Devins, apenas assustado. Se entrar naquele tribunal sorrindo com afetação e bravateando, eles irão amarrá-lo naquela cadeira e ligar a chave. Você será o número 41 do caso Markham. Mas se me ouvir, talvez possamos ser capazes de escapar dessa. Não digo que seja certo. Digo talvez. Vá em frente. A coisa com que temos de contar é o júri, começou Devins. 12 pessoas comuns catadas na rua. Eu gostaria de um júri composto de senhoras quarentonas que saibam recitar o ursinho Pu de có e façam funerais para seus passarinhos de estimação no quintal dos fundos. É disso que eu gostaria. Todo júri é posto a par das consequências do caso Markham quando é escolhido. Os jurados não vão trazer um veredito de morte que possa ou não ser implementado em 6 meses ou 6 anos, quando já terão se esquecido da história. O cara que estiverem condenando em junho vai ter de estar morto e enterrado antes do All-Star de beisebol. Você tem um jeito bem delicado de explicar as coisas. Ignorando-o, Devins prosseguiu. Em alguns casos, bastou estarem cientes disso para que o júri emitisse vereditos de inocência. Este é um resultado adverso do caso Markham. Em outros casos, os júris deixaram escapar criminosos óbvios só porque não quiseram ter sangue fresco em suas mãos. Ele pegou uma folha de papel. Embora 40 pessoas tenham sido executadas sob o Markham, a pena de morte com base nele foi solicitada um total de 70 vezes. Dos 30 não executados, 26 foram considerados inocentes pelos jurados. Apenas 4 condenações foram revertidas pelo Tribunal Itinerante para Crimes Capitais, uma na Califórnia do Sul, 2 na Flórida e uma no Alabama. Nunca no Arizona? Nunca, eu lhe disse. O Código do Oeste. Aqueles 5 velhinhos querem o seu rabo pregado numa tábua. Se não o livrarmos diante do júri, você está frito. Aposto 90-1 nisso. Quantas pessoas foram consideradas inocentes pelos tribunais regulares do Arizona, sob a lei? 2 de 14. Então eles também são osso duro de roer. Devins deu seu sorriso lupino. Eu deveria assinalar, disse ele, que um destes 2 foi defendido por este seu criado. Ele era culpado como pecado, Lloyd, tal como você. O juiz Petcher vociferou com aquelas 10 mulheres e 2 homens por 20 minutos. Pensei até que ele ia ter uma apoplexia. Se eu for considerado inocente, eles poderiam me processar de novo? De jeito nenhum. Então é uma questão de tudo ou nada. É. Caramba, disse Lloyd e enxugou a testa. Desde que você compreenda a situação, disse Devins, e saiba em que ponto devemos aplicar nossa resistência, podemos botar em jogo uma boa estratégia. Entendo, só que não gosto disso.
Você seria pirado se gostasse. Devins cruzou as mãos e apoiou-se nelas. Vamos lá. Você me contou e contou à polícia que... Ele pegou um maço de papéis grampeados da pilha ao lado de sua pasta e procurou por um. Ah, aqui está. Você disse, nunca matei ninguém. Poke matou todo mundo. Matar era ideia dele, não minha. Poke era louco de pedra e acho que é uma bênção para o mundo que tenha morrido. É, isso está certo. Então o quê? Disse Lloyd na defensiva. Apenas o seguinte, retrucou Devins comodamente. Isso implica que você tinha medo de Poke Freeman. Você tinha medo dele? Bem, não era exatamente. Você temia por sua vida de fato. Não acho que isso seja aterrorizado. Acredite nisso, Frajola. Você estava se cagando de medo. Lloyd franziu o senho para seu advogado. Era o franzir de senho de um cara que quer ser bom aluno, mas que enfrenta um sério problema de aprendizagem. Não me deixe influenciar você, Lloyd, disse Devins. Não desejo fazer isso. Você poderia pensar que eu estava sugerindo que Poke vivia chapado. Ele vivia. Nós dois vivíamos. Não, você não, mas ele sim. E ele enlouquecia quando estava chapado. Rapaz, você não está de sacanagem, está? Nos meandros da memória de Lloyd, o fantasma de Poke Freeman gritava alegremente, eia, eia, e atirava na mulher da mercearia. E ele apontava uma arma para você o tempo todo. Não, ele nunca... Sim, ele fez. Só que você esqueceu por um instante. Na verdade, ele uma vez ameaçou matá-lo se você não cumprisse o seu papel. Bem, eu tinha uma arma. Acredito, disse Devins olhando-o mais de perto, que se você puxar pela memória, vai lembrar-se de Poke dizendo que a sua arma estava carregada com balas de festim. Está lembrado disso? Agora que mencionou, e ninguém ficou mais surpreso do que você quando ele realmente começou a disparar balas de verdade, certo? É claro, disse Lloyd assentindo vigorosamente. Estive à beira de ter a porra de uma hemorragia. E você quase virou aquela arma na direção de Poke Freeman quando ele foi abatido, salvando você da encrenca. Lloyd olhou para o advogado com uma nascente esperança nos olhos. Senhor Devins, disse com grande sinceridade, foi exatamente assim que aquela merda aconteceu. Mais tarde naquela manhã, Lloyd estava no pátio de exercícios, vendo o jogo de softball e remoendo tudo que Devins tinha lhe dito, quando um detento grandão chamado Matters se aproximou e o puxou pela gola. Sua cabeça estava raspada à moda de Telly Savalas e reluzia com benevolência ao ar quente do deserto. Ei, espere aí, disse Lloyd. Meu advogado contou todos os meus dentes. 17. Portanto, se você... Foi isso que Shockley me falou, replicou Matters. Por isso ele disse para... O joelho de Matters subiu diretamente à virilha de Lloyd, e uma dor desatinada explodiu ali, tão excruciante que ele não conseguiu sequer gritar. Ele desabou contorcido e de bruços, agarrando os testículos que pareciam esmagados. O mundo era uma névoa avermelhada de agonia. Após um instante, sabe-se lá quão longo, ele foi capaz de olhar para cima. Matters continuava olhando para ele, sua cabeça calva ainda reluzindo. Os guardas olhavam propositadamente para outro lugar. Lloyd gemia e se contorcia. Lágrimas escorrendo de seus olhos, uma bola de chumbo quente em sua barriga. Não é nada pessoal, disse Matters sinceramente. Apenas negócio, você entende. Por mim, espero que se dê bem. Essa lei marca é uma merda. Ele se afastou e Lloyd viu o guarda da porta parado no alto da rampa de carga e descarga de caminhões do outro lado do pátio de exercícios.
Seus polegares estavam enganchados nos coldres e ele sorria para Lloyd. Quando percebeu que tinha a atenção plena de Lloyd, fez um gesto obsceno com os dedos médios de ambas as mãos. Matters passou junto à rampa e o guarda lhe jogou um pacote de cigarros. Matters o pôs no bolso do peito, simulou uma saudação e foi embora. Lloyd jazia no chão, os joelhos dobrados à altura do peito, as mãos agarrando a barriga com câimbras, e as palavras de Devins ecoando em seu cérebro. Este é um mundo cruel, Lloyd. Um mundo cruel. Ele estava certo.